Quando o assunto é liderança cristã, será que nós temos algumas lições para aprender com a vida de Barnabé? É sobre esse tema que vamos estudar hoje na nossa EBD comentada online. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu sempre recebo vocês aqui. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Fique até o final conosco, porque nós temos coisas muito importantes para aprendermos hoje. Nós estamos dando continuidade ao nosso quarto trimestre de 2022, Lições Bíblicas Jovens, com o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para o quê? Servir. E a lição de hoje é a lição de número 11, que vai ser ministrada no dia 11 de dezembro de 2022, lição 11 de dezembro, e o tema é a liderança de Barnabé. E esse dia 11/12 é comemorado o Dia da Bíblia. A palavra de Deus, ela é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é alicerce. Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a palavra de Deus, ela é imutável, com tantas verdades relativas. Nós temos a palavra de Deus que continua sendo a mesma. Os princípios bíblicos não mudam. Então, nesse dia da Bíblia, em comemoração à Bíblia, Deus seja louvado pela sua palavra para nós termos salvação em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui para realizar mais uma aula, Pai querido, de Escola Bíblica Dominical, Lições Jovens. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa, Senhor, ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender. Senhor, abençoa a vida de cada professor, de cada professora, de cada aluno. Toma suas necessidades, Senhor. Todas elas, Senhor. Se for Pai querido, uma doença, que o Senhor possa trazer cura. Se for uma libertação, que o Senhor possa libertar. Se for uma transformação, se for uma causa na justiça, um problema familiar, um problema conjugal, eu sei que Tu pode trazer solução. Toma todos aqueles que pedem oração, Senhor, aqui em algum tipo de comentário feito aqui no canal. Eu te peço que o Senhor abençoe os inscritos. Abençoa também, Senhor querido, Senhor amado, os membros do canal que contribuem com o Ministério de Ensino. Senhor, nos dá mais uma vez uma boa aula para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje está em Atos 9:27, que diz: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Quem Barnabé traz? Saulo, tá bom? Resumo da lição: Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. Barnabé é visto como uma referência de uma liderança conciliadora. E no decorrer da lição você vai entender por quê. Objetivos da lição de hoje: apresentar a pessoa de Barnabé, mostrar a liderança de Barnabé e explicar os aspectos práticos da liderança de Barnabé. Então, no primeiro tópico, vamos tratar de quem era Barnabé. No segundo tópico, vamos mostrar como ele exercia a liderança. E no terceiro tópico, vamos mostrar a parte prática da liderança de Barnabé. O texto bíblico dessa lição está em Atos capítulo 4, versículo de número 36 e 37, e Atos 15, 36 a 39. Eu não coloquei aqui na tela no sentido do slide, mas eu vou colocar na tela de outra maneira. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 36 e 37 diz: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre,
possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E agora nós vamos ver Atos 15, versículos 36 a 39, que diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo Marcos e navegou para Chipre. Então, aqui está o texto da leitura, o texto bíblico, né, da nossa lição. Atenção, nessa aula de hoje, em especial, não haverá expondo as escrituras onde eu vou explicar o texto. Por quê? Porque durante essa lição já está sendo muito bem explicado o assunto em relação a Barnabé. Então, você só tem a lição de hoje, não tem um segundo vídeo explicando a leitura bíblica em classe. Não esqueça disso. Introdução, vamos lá? Na lição deste domingo, veremos que Barnabé desempenhou um papel imprescindível no início da história da igreja. O que é um papel imprescindível? É algo muito importante que não poderia ficar sem, tá? Com base nesse fato, estudaremos a vida, o ministério e as qualidades da liderança desse homem, que foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual e ministerial do apóstolo Paulo. Barnabé não tem livro escrito ou carta escrito da Bíblia, mas ele teve um papel fundamental ali para que Paulo pudesse ingressar no ministério. É claro que o chamado de Paulo foi de Deus, mas mesmo sendo um chamado de Deus, nós precisamos de pessoas para nos auxiliar, para nos conduzir. E Deus usou a vida de Barnabé para fazer isso na vida de Paulo. Que a liderança na atualidade venha seguir o exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade em tempo de divergência. E você vai entender por que tempo de divergência. Bom, se você está aqui pela primeira vez, o texto em preto é o que está na lição. Em vermelho é um comentário ou é uma referência bíblica, tá bom? Vamos lá? Estudar sobre a vida, ministério e qualidades da liderança de Barnabé abre o nosso entendimento que por mais importante que alguém seja, principalmente um líder, não há quem não precise de pessoas ao seu lado para auxiliá-lo e apoiá-lo. Ou ainda, ninguém alcança grandes posições ou o sucesso sozinho, pois há sempre alguém que lhe estendeu a mão, acreditou e investiu na sua pessoa. Duas coisas estão sendo ditas aqui nesse ponto que foi lido. Primeiro, todo líder, por mais que ele tenha tempo de ministério, ele precisa de pessoas para o auxiliar. E todo líder, um dia, para chegar aonde chegou, precisou de alguém que acreditasse, que estivesse ali junto para poder apoiar e ele chegar ali aonde ele chegou. Então, ninguém faz nada sozinho, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ele precisa de auxílio depois que está e precisa de auxílio para chegar. É por isso que quem está chegando recente, essa aula é para jovens, então você que é professor dos jovens, precisa até orientar o jovem, a pessoa que está começando, ingressando no ministério, mesmo que ele não seja jovem, ele precisa entender que tem aquelas pessoas que têm mais tempo ali e podem lhe auxiliar. Eu sei que vai ter gente que tem mais tempo, que fica com ciúme, fica com medo de perder a posição, mas quem está ingressando no ministério não pode focar nisso. Não pode ficar olhando para esse tipo de coisa. Precisa realizar o que Deus chamou para fazer. Se compararmos essas pessoas que um dia estenderam a mão a outros, como foi o caso de Barnabé, elas não serão consideradas tão famosos assim, ou seja, famosas, né? Porque nós estamos falando de pessoas. Mas certamente exercerão seu papel individualmente e cooperarão direta e efetivamente na construção da história de líderes famosos. Paulo foi um homem muito conhecido. Barnabé nem tanto. Mas Barnabé faz parte da história de Paulo. Então, se não houvesse um Barnabé, Paulo teria muito mais dificuldade. Então, Deus preparou um Barnabé.
que Deus prepare mais Barnabés para auxiliar a vida de pessoas que vão começando. Porque Barnabé é o tipo do homem que ele não visa a promoção dele, ele visa a promoção do reino de Deus. Ele não está preocupado se é o nome dele que está em evidência. Ele está preocupado que a obra de Deus está sendo realizada. Então, se outro está tendo oportunidade, ele glorifica a Deus. Se é ele que está tendo oportunidade, ele glorifica a Deus. Por quê? Porque o que importa é a obra de Deus ser realizada. Guarde isso. Então, não se preocupe com destaque, e sim em realizar o que o Senhor lhe chamou para fazer, ainda que seja nos bastidores. Tem tanta gente na obra de Deus que trabalha nos bastidores e não são vistos. E a obra depende dessas pessoas, porque senão não seria feito. Quantos congressos, quantos eventos na igreja, festividades, que tem pessoas que trabalharam arduamente para a realização daquele evento, mas que sequer têm oportunidade de ter o microfone na mão durante todos os dias de festa, ou todos os dias de congresso. Mas eles colaboraram. A parte deles era aquela. E eles ficam felizes. Não importa se você está servindo a Deus com o microfone na mão. Não importa se você está servindo a Deus nos bastidores. O que importa é você realizar o que Deus te chamou para fazer. Depois que nós entendemos isso, nosso coração fica em paz. Porque hoje existe uma sede de estar em evidência. Só que a evidência humana não mostra, não aponta, não é sinal de Deus, de ser uma evidência diante de Deus. É preciso nos preocuparmos em Deus estar olhando para nós porque estamos fazendo para Ele. Lembra de Jó? O Senhor disse a Satanás, foi Deus quem testemunhou sobre Jó para Satanás. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Deus observava Jó e sabia da integridade de Jó. Sabia da seriedade de Jó. Então, mesmo que você faça algo que ninguém veja, saiba que Deus está vendo. Faça. Só isso. Tópico 1. A pessoa de Barnabé. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar da pessoa de Barnabé. Quem foi Barnabé? É uma pergunta, né? Poderia perguntar, quem é o pastor Mário Luna? Quem é o professor que está dando esta aula? Quem é o aluno? Então, o professor até pode chegar e mostrar. Nós precisamos saber um pouquinho sobre a origem, as coisas da vida das pessoas. Então, é importante, né? Quem está ali, a gente está estudando sobre Barnabé, pesquisar um pouquinho quem foi Barnabé. A Bíblia oferece poucas informações a respeito desse servo de Deus. Não há aquela biografia longa sobre Barnabé. Porém, temos detalhes a respeito da personalidade, da fé e da liderança desse homem. Como é que consegue esses detalhes? Mediante o comportamento de Barnabé. Nós podemos estudar a Bíblia e no estudo da Bíblia nós podemos nos concentrar em estudos mais temáticos. Por exemplo, às vezes você pode fazer um estudo de um texto, de um personagem. Você pode fazer um estudo de um personagem da Bíblia. E automaticamente, ao você fazer aquele estudo, você vai descobrir características, né? Virtudes, você vai descobrir falhas e poder aplicar aquilo na nossa vida, falar daquilo primeiro para a sua vida e depois para a vida de outras pessoas. É isso que a revista está fazendo aqui nessa lição de hoje. Está mostrando, vai falar de Barnabé e vai mostrar características de Barnabé que são algo que o servo de Deus deve ter, porque essas características, essas virtudes, são algo que Deus trabalhou na vida dele para que ele pudesse apresentar, porque de si mesmo jamais ele faria aquilo. Tá bom? O seu nome original é o quê? José. A designação Barnabé foi dada pelos apóstolos, cujo significado é pacificador ou ainda consolador. Então, Barnabé significa pacificador ou consolador. Seu nome diz muito sobre sua personalidade e suas contribuições para a igreja de Cristo em seus primeiros dias. Então eles dão esse nome para Barnabé por causa da forma que ele se comportava. Barnabé é mencionado 29 vezes em Atos e 5 nas cartas de Paulo. Nascido em Chipre, Barnabé era da tribo de Levi. Logo, era da família sacerdotal. Então, Barnabé era um levita.
Não sabemos como chegou em Jerusalém e como se deu sua conversão. E alguém pode dizer, ah, mas como é que Barnabé aceitou Jesus? Não sabemos. A Bíblia não relata. Não foi algo assim que foi necessário ser colocado. Mas sabemos de suas atitudes, de seu comportamento, de seu ministério. 2. Barnabé, um homem generoso. Então vamos começar a ver aí, ó. Quem era Barnabé? Barnabé é um homem generoso. Diferente de Judas Iscariotes, aqui tem um contraste, né? Que adquiriu um campo com o dinheiro que ganhou por ter traído Jesus. Judas era um homem avarento. Ananias e Safira, por exemplo, também entra em contraste com Barnabé, pois Barnabé não agiu como eles. Barnabé vendeu a propriedade que possuía e depositou todo o valor que ganhou diante dos apóstolos. Alguém pode até dizer, pastor, mas os levitas no Antigo Testamento não tinham herança, não tinham terra. Mas no Novo Testamento já não estava mais funcionando da mesma maneira. Até porque Barnabé estava morando em Chipre. Então, entenda que no Novo Testamento já havia quem era levita que tinha propriedades, tá? Só para você saber. Ao que tudo indica, a prática de depositar bens aos pés dos apóstolos era algo comum na igreja primitiva, embora não fosse obrigatório. Então, a pessoa sentia o desejo no coração, ia lá, vendia algo que tinha. E isso não está falando que ele vendeu a casa dele, vendeu uma propriedade que ele tinha. Não sabemos se ele tinha mais do que uma propriedade. É dito que ele vendeu a propriedade, aquela propriedade. E ele sentiu no seu coração de depositar o valor nos pés dos apóstolos. Ou seja, colocar à disposição dos apóstolos aquele valor para que eles pudessem fazer o que melhor lhe parecesse. É isso que foi feito, tá? Mas não era algo obrigatório. Veja bem, era algo que foi movido pelo Espírito de Deus. Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, entre a relação de alguns dons que apresenta, está o de repartir. Tá? Paulo fala de alguns dons na carta aos Romanos. Romanos 12:8, na NVT, diz: se seu dom consistir em encorajar pessoas, encorajas. É um dom. Tem pessoas que você vai ver ela sempre encorajando pessoas. Isso aqui é um dom. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Contribuir é algo que todo cristão deve fazer, mas existe a pessoa que tem esse dom de contribuir. Ela é aquela pessoa que ela não liga, ela mesmo tendo pouco, ela ajuda. Ela pode quase não ter nada, mas ela ajuda. Aquilo tá nela, não tem jeito. Isso é um dom, é diferente, tá? Agora, o contribuir é para todo cristão, de acordo, né, com aquilo que você pode fazer. Mas tem pessoas que têm esse dom que ele não olha, ele não se preocupa, ele crê, ele faz e o Senhor opera. Mas aí é um caso específico. Mas contribuir dê com quê? Generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável, é um dom também, liderar é um dom, tá? E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Tem pessoas que têm um coração com muita compaixão. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. E nós deveríamos aprender com essas pessoas. Repartir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para alguém contribuir livremente com seus bens pessoais para suprir necessidades da obra ou do povo de Deus. Você vai ver isso em 2 Coríntios 8, do 1 ao 8, Efésios 4, 28. Preste atenção nisso aqui, ó. A generosidade não depende de muitos recursos financeiros, e sim de um coração sensível às necessidades do próximo e da obra de Deus. Porque tem pessoas que pensam assim, ah, mas eu já não tenho quase nada. Mas às vezes você encontra alguém que tem muito menos do que você e precisa daquilo para aquele momento. E você precisa ter um coração sensível ao toque, né? Ao falar do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus pode tocar no seu coração. E você começar a tentar para isso. E poder ser útil na obra de Deus assim também. Porque isso também é uma forma de servir. Ah, mas ninguém viu, não importa, mas Deus viu, você não está fazendo para as pessoas verem. Você está fazendo para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor. Por outro lado, preste atenção nisso aqui. Devemos ter muito cuidado com a ganância. Tem a generosidade, mas nós temos que ter cuidado com a ganância. Ela é um sentimento principalmente caracterizado pelo desejo desenfreado de apropriação, inclusive por meios duvidosos do ponto de vista ético. Ou seja, a ganância, a pessoa que tem ganância, ela quer aquilo porque ela quer e não importa por que meios. Importa que ela tenha, tá? Então, meios duvidosos.
de tudo que for possível com vistas ao prazer pessoal. Então essa pessoa que é gananciosa, não importa como ela vai conseguir, ela quer se satisfazer. Às vezes é uma posição, tá? Ela quer aquela posição para poder ter poder, às vezes é recursos financeiros e por aí vai. A ganância leva o homem a substituir o doador de todas as coisas pelas coisas doadas pelo doador. Então Deus sai do cenário e ele bota as coisas como seu Deus. 3. Barnabé é um homem fiel. Generoso, agora um homem o quê? Fiel. O que é homem fiel? Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor. É a liderança da igreja. Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. Então, Barnabé ele não é só fiel, leal ao Senhor. Ele é também a liderança da igreja. Tem gente que diz, não, eu obedeço a Deus, mas diz que não obedece homem. Ué, então você não obedece o Senhor, porque quem estabeleceu a autoridade dos pastores foi o próprio Deus. Então você não obedece o Senhor coisa nenhuma, nem eu. Mas se eu falar assim, nem eu obedeço, nem você, nem ninguém. Então não existe isso. É preciso ter isso em mente. Quem constituiu foi Deus, então nós temos que obedecer. Só não vamos obedecer se essa pessoa estiver ensinando algo que vai totalmente contra aquilo que a Bíblia ensina. Aí a gente não segue aquilo porque aquilo vai contra o que a palavra de Deus ensina. A lealdade é uma qualidade de elevada grandeza que geralmente é colocada à prova em tempos de adversidade. Porque como é que você vai ver a lealdade de alguém? Tem gente que diz, ah, sou teu amigo, tô contigo. Hoje até aqui, não sei de que lugar do Brasil você está assistindo, se você está assistindo da região norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste, onde eu estou, mas aqui no Rio de Janeiro, às vezes, tem pessoas que falam assim, ah, fulano é meu fechamento. É um termo que às vezes alguém usa, eu não gosto, não tenho nenhuma afinidade com esse tipo de termo, mas eles dizem, né, ah, é meu fechamento. Será mesmo que é o seu fechamento? E na hora da adversidade, será que o fechamento vai continuar fechado? É o que acontece às vezes. Você só vai descobrir quem é quem no dia da adversidade. Caso contrário, você não vai saber de nada. Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa tão difícil. Na verdade, ser leal a quem está com uma popularidade em alta, às vezes não é lealdade. Não é lealdade. A pessoa está ali por interesse. Ela tem um porquê estar ali. Então tem muito disso. Quando a pessoa não é conhecida, quando ninguém conhece, não dá nem a mínima. Passou a ser conhecida, dá paz do Senhor, dá tempo para a pessoa, trata diferente. Irmãos, só Deus, só Jesus na causa. Tanto a pessoa que fica conhecida tem que ter cuidado, porque ela começa a ficar conhecida e ela pode esquecer das suas origens, como também quem está lidando com ela tem que saber por que lida, porque quem começa a crescer, se ele tem um crescimento bíblico, sem deixar se corromper pela popularidade, passa a ser conhecido, ele sabe quem se aproxima dele porque veio de coração e quem se aproxima com segundas intenções. Então, quem quer dar uma de esperto, às vezes, pode se dar mal, porque pode não chegar a lugar nenhum. E uma das coisas que líderes, quando estão dentro da palavra, não gostam, detestam, abominam, são bajuladores. Porque o bajulador é o aproveitador. Ele se aproveita da posição do outro para sair bem na foto. É um termo que eu posso usar. Então, cuidado. Não faça isso, tá? No entanto, Barnabé foi leal a Paulo. Por quê? Apresentando insistentemente aos apóstolos em um momento em que as pessoas o temiam. Os helenistas buscavam matá-lo. Era judeus com formação cultural grega, nesse caso. Os helenistas buscavam matá-lo e a igreja em Jerusalém não queria recebê-lo. Atos 9, 26. Todo mundo contra Paulo. Ninguém acreditava que Paulo era cristão de verdade. Barnabé se colocou lá.
podendo, inclusive, ter sua reputação manchada. Hoje tem muito disso. Ah, não, eu não vou falar bem de fulano, não vou falar desse, não vou falar daquele, não vou falar de ninguém, porque, sabe, não sei, de repente vai que a pessoa faz uma besteira e vai manchar minha reputação. Irmão, ore ao Senhor, peça direção a Deus, e se Deus te der direção, ajude quem você puder, ajude sim, faça isso. Sabe por quê? Porque um dia, talvez, você também foi ajudado. Barnabé não se preocupa com a sua reputação, porque ele sabe o que ele está fazendo. E se alguém se levanta contra ele, ele não tem problema quanto a isso. Ele sabe que está obedecendo aquilo que Deus quer que seja feito. Mas naquele momento o cenário era desfavorável a Paulo. Ninguém queria saber de Paulo. Eles achavam que Paulo era um impostor. Eles achavam que Paulo estava ali com uma estratégia. Se fingir de cristão para matar, levar preso outros e matar. Mas Paulo havia tido um encontro real e verdadeiro com Cristo. E Barnabé pôde compreender isso. E aí Barnabé passa a auxiliar. Por isso que ele é uma liderança conciliadora. Todo mundo contra Paulo. Mas Barnabé tá ali. E como Barnabé é respeitado... Ah, irmão, coisa linda. Barnabé era um homem respeitado. Deus levantou um homem que, apesar de não ter um grande nome no sentido de ter aparecido na Bíblia, escrevendo livros e tudo, mas na igreja primitiva ele era respeitado. E Deus levanta Barnabé e coloca ali para ajudar. Que Deus levante Barnabés para ajudar pessoas que precisam de auxílio, quando muitas vezes outras pessoas se levantam por não conhecer de fato o que Deus quer fazer através daquela pessoa. Ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência. Porque João Marcos, eu li no texto aí, principal, que João Marcos, Paulo não quis levar João Marcos, porque ele abandonou em uma das viagens a missão. Mas Barnabé não fez. Barnabé entendeu o seguinte, ele ainda não está preparado ainda, ele ainda não tem uma maturidade, mas não é o final da carreira de João Marcos, eu não posso desistir dele. Ele ainda não tem um entendimento. Ah, irmãos, quem dera que nós tivéssemos um pouco mais de compaixão com as pessoas que às vezes estão um pouco desestimuladas, que pensam em parar em determinada obra que estava fazendo. Às vezes está lá no compromisso de um culto, né? Ele vai lá escalado, estava sempre, de repente, em algum momento, ele para de, não quer nada com Deus, larga para lá. Não é assim não, irmãos. Só Deus sabe, talvez, o que aquela pessoa está atravessando. Hoje, no nosso meio evangélico, acontece muito. Eu vou falar da nossa denominação, Assembleia de Deus. Acontece muito. Às vezes, um auxiliar de trabalho está se sentindo um pouco enfraquecido, um diácono, um presbítero está debaixo de grande batalha, um pastor auxiliar, um evangelista, só porque já foram ingressos no ministério. Ah, não, deixa para lá. Se quiser mesmo, levanta. Às vezes precisa de um ombro, de um braço, de uma mão estendida. Às vezes aquele obreiro, ele está machucado por alguma coisa que aconteceu. Ele é uma ovelha também. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui nessa aula. Pastor é ovelha, presbítero é ovelha, evangelista é ovelha, diácono é ovelha, auxiliar de trabalho é ovelha, irmã de mesa de oração é ovelha, missionária é ovelha. É ovelha. Cuidado com isso. Ah, pregador é ovelha. Pregadora, ovelha. Cantor, ovelha. Cantora, ovelha. Precisa de auxílio às vezes. Barnabé tá ali. Paulo não tinha tido nenhuma queda, Paulo. Mas João Marcos, ele não teve queda em pecado. Mas ele desistiu no meio de uma missão. E existem muitos líderes que, se um obreiro falhar dentro de uma missão, no sentido de repente, deixar de cumprir algo que deveria ter cumprido, deixar de ir, tá arriscado. Barnabé não fez isso não riscou não. Barnabé entende que é uma vida que lá na frente vai dar fruto. Às vezes a gente risca alguém aqui e impede que o fruto seja dado lá na frente, mas Deus vai querer, vai ter que prestar conta diante de Deus. E aqui eu não tô falando de salvação não, tá? Quando eu falo de prestar conta diante de Deus, eu não tô falando que um pastor, porque deixou de auxiliar alguém, vai perder salvação, não. Porque salvação não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez.
Agora, viver uma vida digna do evangelho é o que se espera de um salvo. Só que aqui eu não tô falando de perda de salvação por causa disso. Mas que Deus vai requerer de alguma maneira, algum galardão vai deixar de ser dado, alguma coisa vai acontecer. Isso não temos dúvida. Pode ficar ciente disso. Ah, eu fiz uma boa obra. Deus pode dizer, não fez não, meu filho. Olha quanta coisa você fez no meio do caminho. Olha quanta gente você embarreirou. Olha quanta gente você botou tropeço na frente para não andar. E aí vai se surpreender. Ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência, insistindo com Paulo e defendendo a atitude do jovem obreiro, que era um jovem obreiro, né? A fim de que pudessem levá-lo com eles em sua viagem missionária. E foi aonde eu li, Atos 15, 36 a 39. O termo fidelidade fala do ato de conservar ou preservar compromissos e referências originais. Isso é fidelidade. A gente tratou, tá tratado. Nesse caso, o líder cristão fiel pode ser definido como alguém que se mantém firme em quaisquer circunstâncias. A circunstância era desfavorável para Paulo, mas lá estava Barnabé. A circunstância era desfavorável para João Marcos em relação a Paulo, mas lá estava Barnabé. No seu compromisso com Deus, com as escrituras e com os liderados que ele serve na liderança. Então, ele se mantém firme em qualquer circunstância, com Deus, com as escrituras e com seus liderados. Eu não posso mudar de lado porque a circunstância ficou desfavorável. Senão, eu deixo de ser fiel. Nós vemos um quadro muito interessante disso no meio do político. Pessoas, às vezes, falam mal das outras, mas por um interesse... Opa, agora eu tô com fulano. Ou eu tô com outro. Ou tô com a outra. Deixou? A fidelidade não existe no meio político, nesse caso. Mas no meio cristão, o servo de Deus na igreja do Senhor, tem que haver fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. Se há um compromisso fechado, se nós estamos ali dizendo que vamos ajudar, independente da circunstância ser desfavorável, nós não podemos mudar de lado. Agora, é claro, alguém pode abandonar premeditadamente, não quer nada mesmo, demonstrou. Não é uma questão da gente abandonar, aí foi ela que abandonou. Mas Barnabé não abandona. Em relação à definição de fidelidade, você se considera uma pessoa fiel? A Deus, às escrituras e às pessoas que você, no seu dia a dia, que você aí tá junto, seja você um líder ou não líder, que você tem aí um relacionamento, uma comunhão. Bom, se você deseja baixar o PDF, os PDFs desse vídeo ou de outros vídeos aqui do canal, preste atenção porque existem duas formas de fazer isso. Se você prestar atenção, você nem tem dúvida para me perguntar sobre isso durante os comentários. Você consegue baixar. Preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas aí de baixar o conteúdo. Ou gratuitamente, como já foi dito, ou sendo membro do canal. Você escolhe. Vamos lá, tópico 2. A liderança de Barnabé. Primeiro falamos da pessoa de Barnabé, agora vamos falar da liderança dele. Um líder experiente. O que é um líder experiente? Ele não era neófito, aprendiz, novo convertido, tá? Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. A primeira característica a ser considerada é sua experiência, demonstrada na maneira que conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. E o que seria um homem experiente? Seria um homem maduro, tendo maturidade cristã, tá? Ele é referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Ele tem maturidade tanto espiritual como emocional. E só quem pode
trabalhar na nossa vida para nos dar esse tipo de maturidade é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode nos dar maturidade espiritual e também emocional. Inicialmente, é apresentado como um cristão verdadeiramente convertido, capaz de abrir mão de um bem material para doá-lo em benefício dos outros. Veja que a questão de doar alguma coisa não atesta que alguém é um cristão verdadeiro, porque alguém pode fazer isso com segundas intenções. Mas o que vai atestar isso é a motivação. E qual foi a motivação de Barnabé em doar aquilo que ele tinha? Foi o mover do Espírito de Deus em sua vida para que ele pudesse dar. Então ele não teve uma motivação de troca, ele não teve uma motivação de ser visto pelos outros, mas a motivação dele era apenas doar para servir. Ou seja, eu estou dando aquilo que eu tenho porque eu estou servindo com o que eu tenho. Isso é interessante. Isso é muito importante. Porque quando você começa a ver uma oferta como um ato de serviço, você não se vangloria por aquilo. Você não espera que os outros te aplaudam. Você não espera ter algum benefício em troca, porque foi um serviço. E um serviço por amor, por reconhecimento a quem Deus é. E isso é benefício para a obra dele. Porque a oferta, nós não ofertamos em primeiro lugar porque a obra precisa. Nós ofertamos em reconhecimento a quem Deus é, em honra a Deus. Deus, eu reconheço que tu é dono de tudo. E aqui estou ofertando para ti. Agora, o dinheiro é usado na obra? É, mas o motivo da oferta não é a necessidade da obra. O motivo da oferta é quem nos deu para que pudéssemos dar na obra. Então é honra a Deus, é reconhecimento a Deus. E foi isso que Barnabé fez. Ele era um homem que doou em reconhecimento a quem Deus é e um ato de serviço. Uma das principais evidências de uma vida cristã saudável, à medida da estatura completa de Cristo, tá? É a consciência de que há oportunidade no corpo de Cristo para que todos desenvolvam seus dons e talentos. Efésios 4:11. E isso aqui é muito importante, porque se não houver essa consciência que todos devem desenvolver os dons e os talentos, pessoas vão sendo privadas de fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. E há muitos lugares que isso acontece. Porque as lideranças, e eu não estou aqui me atrevendo a falar contra nenhuma liderança, entenda isso, mas eu estou dentro do assunto da lição de hoje. Algumas lideranças, elas se sentem ameaçadas porque alguém está sendo desenvolvido o dom, o talento que Deus deu, ou exercendo o dom que Deus deu. E eu não posso. Um líder não pode se sentir ameaçado. É para o bem da obra de Deus. É para o avanço do reino de Deus. Uma das coisas que mais acontece na atualidade é que as pessoas hoje pensam na promoção de si e não do reino. Porque se você pensar na promoção do reino, você tem uma visão coletiva e não individual. E quando você tem uma visão coletiva, não importa que seja o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J, o L, o M, o N, o O, o P, o Q, o R, o S, o T, o V, o X e o Z, que seja usado. Não importa. Me perdoe se pulei alguma letra, porque a intenção não era nem falar o alfabeto inteiro aqui. Mas de A a Z, nesse caso. Mas a verdade é o seguinte, não importa se é o A ou se é o Z. O que importa é que a obra de Deus está sendo realizada. Só que hoje o que se vê é o A, se não for usado, ficou ofendido. Ah, não tive oportunidade. Ah, não pude falar. O B, se não for usado, ficou ofendido. Ah, hoje não foi dia do B. Todo dia tem que ser dia do B? Pode ser o dia do E. Pode ser o dia do F. Pode ser o dia do H. Qual é o problema? Agora, temos que ter esse lado, verificar esse lado, mas também temos que ter o cuidado de não limitar para que as pessoas possam exercer aquilo que Deus chamou. Até porque nós já estudamos em lições anteriores a essa revista sobre a questão do papel do líder. Ele não está ali para se promover, ele está ali para poder fazer com que as pessoas possam exercer aquilo que Deus chamou para fazer. Ele está ali para treinar. Assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele fez o mesmo com João Marcos. Ele não faz acepção. Ele faz com Paulo, ele faz com João Marcos, ele faz com quem precisar ser feito.
Por quê? Porque ele entende que é para o bem da obra de Deus. Não importa. Eu tô aqui dando aula pela bondade de Deus. Pela misericórdia de Deus, tem alunos em toda parte do Brasil e fora do Brasil. Amanhã alguém pode me dizer assim, pastor Mário Luna, eu conheço um irmão, uma irmã, que assistia às suas aulas da EBD, comentado online, ou assistia ao programa Expondo as Escrituras, tá? Ou alguma programação do canal, e inclusive o Expondo as Escrituras em breve, para o ano de 2023, o nome desse programa vai ser mudado, e depois você vai entender por quê. Tá bom? Porque é um projeto que eu tenho há muito tempo e Deus tem falado ao meu coração e eu vou colocar o nome do jeitinho que sempre deveria estar, mas vai continuar do mesmo jeito. E mais voltando ao assunto, alguém pode dizer assim, e hoje aí tá conhecido em vários lugares, sendo convidados para vários lugares para dar aula. Glória a Deus! Mas o senhor não está sendo convidado. Glória a Deus! Aleluia! Quem dera que seja convidado 10, 15, 100, 1000, 5.000, 10.000, 20.000 pessoas que passem aqui pelo canal, irmãos. Louvado seja Deus. A minha preocupação não é essa de, eu vou ficar para trás. Eu não vou ficar para trás, eu vou ficar onde Deus quer. Mas alguém já está lá na frente, não importa. Isso não tem problema. A minha motivação não é essa, a minha motivação aqui é ser usado por Deus para poder ajudar, treinar pessoas, ensinar a palavra de Deus. Esse é o propósito do canal, em toda a programação do canal, em toda a programação. E é por isso que gradativamente esse canal tem crescido. Dia após dia, eu posso mostrar para você, acabei de ver, tá? Acabei de ver, essa lição vai ao ar no dia 27 de novembro de 2022, às 11 horas e 45 minutos da manhã. Eu acabei de ver aqui que no dia... Eu tô gravando essa aula um dia antes desse dia. Eu tô gravando essa aula no dia 26 de novembro de 2022. Eu acabei de ver aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui, nesse caso. Eu não sei se vai ser possível, só um minutinho. Se eu consigo. Eu acabei de ver aqui, ó. Vou colocar pra você. Que o canal acabou de completar 21.000 inscritos. Tá aqui, ó. Porque você vai ver que lá em cima tá 20.000, mas já tá em 21.000. Se você ver aqui o meu nome, é Pastor Mário Luna Oficial, tá? É porque eu não tô colocando... Deixa eu colocar aqui pra você a interação aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ver aqui, ó, 21.000. Aqui em cima tá 20.000, mas embaixo já tá 21.000. Acabei de ver que foi completado aqui, no dia de hoje, 21.000. Crescimento gradativo. Que Deus possa fazer com que chegue a 30, 50, 100, não sei, até mais. Seja feita a vontade dele. Então eu não me importo com isso, eu me importo que o reino seja divulgado, que avance. É isso que Barnabé fazia. Uma das faces da maturidade cristã é demonstrada, portanto, na capacidade de o cristão honrar ao seu irmão e promover a unidade do corpo de Cristo. Não importa quem está com o microfone na mão, importa que a obra está sendo feita. Tem gente que vai trabalhar nos bastidores, tem gente que vai aparecer com o microfone na mão. Mas a obra precisa ser realizada. E vai ter dia que você tem chamado para o microfone na mão, mas não vai ser você. E tu vai ficar chateado. Eu vou mudar de ministério por causa disso? Porque naquele dia eu não fui? Eu não vou mais. Não, aí é falta de maturidade, irmãos. Em nome de Jesus. É falta de... E outra coisa, o líder pode treinar muitas pessoas e pode ter na igreja dele pessoas que preguem muito mais do que ele, saibam de Bíblia muito mais do que ele, mas o líder é ele, acabou. Foi Deus que chamou ele para liderar. Eu mostrei aí Romanos para você sobre o dom de liderar. Deus chamou ele para liderar, ou presidir. Acabou. É ele. Não importa. Tem que ser respeitado. Certo? O exemplo de Barnabé reforça a verdade de que maturidade cristã de um líder é capaz de levá-lo a insistir com pessoas improváveis. Porque ele é maduro, a pessoa madura, ele consegue ver coisas que outros não veem. E ele fala, amanhã Deus vai fazer uma obra na vida desse rapaz, dessa irmã. Eu vou continuar. Então, ele é capaz de insistir com pessoas improváveis aos olhos da maioria. E acreditar em outras pessoas ainda que tenha fracassado ou cometido algum erro. Porque tem muita gente que é assim. Errou, joga pra lá. Imagina se Deus tivesse feito isso com Davi, né?
Davi cometeu umas coisas pesadas, hein? Vou dizer pra você, ele cometeu no tempo que aquilo era digno de morte. No Antigo Testamento, adultério, morte. Homicídio, morte. Imagine se Deus tivesse riscado Davi. Davi pagou consequências. Passou por apertos. Mas Deus não desistiu de Davi. Bom, poderíamos pedir a Deus, Deus, me dá um coração como o teu. No sentido de amar aquilo que Deus ama. Abominar aquilo que Deus abomina. Ter compaixão por aquilo que Deus quer. Então, você precisa entender o seguinte, eu preciso entender o seguinte. Não é o que eu acho, é o que Deus acha. Então, quando você começar a querer sentir aversão por alguém, querer ver alguém longe no sentido, caiu, larga pra lá, pergunta a Deus em suas orações, Senhor, como é que tu vê o caso dessa pessoa? E você vai se surpreender. Porque Deus não quer destruir, Deus quer recuperar. E Ele quer usar vidas para isso. E se você der lugar, Ele vai usar você. Agora, se você não der lugar, Ele vai usar outro. Porque Deus não quer perder. Entendeu agora? Deus não quer perder. Mas tem gente que só porque a pessoa errou, larga pra lá. Abandona. Agora entenda. Existem erros. E aqui eu não tô falando de adultério. Tá? Não vou, você vai logo pensar, foi adultério, não tem mais jeito. Não, não é adultério, não. A pessoa pode ter caído em adultério, vai passar pela sua disciplina, vai passar por um tempo e tudo, e pode ser reerguido. Deus pode levantar novamente aquela pessoa. Ele pode fazer? Pode. Agora, existem algumas coisas, às vezes, que são feitas que, às vezes, não tem mais jeito de trabalhar naquele lugar. Por exemplo, um pastor que se levanta no ministério, ele é um pastor auxiliar, ele é um presbítero, ele levanta uma rebelião e leva o povo e vai embora. Depois ele quer retornar novamente para trabalhar naquele ministério, ele vai receber o perdão do ministério na maioria das vezes, mas ele não vai ter mais lugar para trabalhar ali. Por quê, pastor? Porque ele não é confiável. Ah, pastor, mas se não acha ele confiável, não teve perdão. Perdão é uma coisa, volta da confiança é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa pode perdoar e não confiar mais na outra, de contar coisas ou de trabalhar junto com ela. Pode ser, pode acontecer isso? Pode acontecer. Então, a rebelião é um pecado contra a autoridade. E nesse caso, a maioria dos ministérios, se alguém se rebelia, ele vai seguir o rumo dele, mas não tem mais espaço para trabalhar ali. E isso não é antibíblico, não tem como. Então, não pega esse fracassou, cometido algum erro e achar que qualquer tipo de erro pode ser colocado aqui dentro desse pacote. Não. Rebelião é um ato contra a autoridade do próprio Deus. Então nós não podemos. Aí o ministério pode achar por bem. Pode até ter o pastor que perdoe e deixa o irmão continuar trabalhando ali. Mas se houver algum pastor que diga não tenho mais como trabalhar, cada um segue o seu caminho e fique em paz. Sem mágoa no coração. Mas esse não é o assunto aqui da nossa lição de hoje de rebelião. Então, Barnabé, ele é um homem que olha para os improváveis. Paulo, se ele olha para a situação de Paulo naquele momento, dizia, larga esse homem para lá. É muito problema. Muita gente contra ele. Eu vou me queimar. Não, ele vai em frente. Ao fruto. Quantas epístolas Paulo escreve? 2. Um líder dedicado. Além da maturidade, a dedicação é outra qualidade da liderança de Barnabé. Ao lermos as referências bíblicas que se referem ao seu ministério, percebemos o seu dinamismo e o seu empenho em prol do avanço do reino de Deus. Tudo em favor do reino. Um aspecto importante da dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades pelas quais já haviam passado. Eles passaram, pregaram, eles aceitaram Jesus, depois de um tempo eles voltam lá para ver como esses irmãos estão. Quem dera houvesse essa preocupação nos dias de hoje conosco também, igreja, né? Quantas vezes alguém aceita Jesus, pede para botar o nome lá num caderno, nunca ligaram para aquela pessoa, pegaram o telefone, pegaram tudo. Pessoas devem ficar muito aborrecidas, muito frustradas. Às vezes não querem nem ouvir falar de crente mais na vida por causa de atitudes como essa. Nome no caderno, telefone no caderno, tudo lá. Nunca ligaram para essa pessoa. Isso é uma vergonha para nós. Mas vamos lá. Cada um dará conta daquilo que faz. Ele também se dedicou em conduzir e formar novos obreiros, como João Marcos e o próprio apóstolo Paulo. Você sabia que no início, quando eles saem, autorizado pela cidade ali, pela igreja de Jerusalém, quem está na liderança não é Paulo não, quem está na liderança é Barnabé.
Paulo está acompanhando Barnabé. Não é Barnabé que está acompanhando Paulo. Chega um momento que Paulo passa a estar na frente, mas até em determinado momento, Paulo está submisso na liderança de Barnabé. Todo mundo, para um dia estar numa liderança, primeiro tem que se submeter a uma liderança. Quem surge no cenário do nada, sem ter liderança e se faz líder, terá sérios problemas. Um aspecto... o líder deve ser dedicado no serviço que presta no reino de Deus. Agora vamos lá. Porém, não pode quebrar princípios bíblicos em nome dessa dedicação. E o que seriam esses princípios quebrados? Muitos líderes e cristãos, em geral, usando como desculpa essa dedicação em realizar a obra de Deus, se esquece de suas famílias e das necessidades que elas têm. Por isso, a primeira dedicação deve ser a sua família, que é o primeiro lugar de serviço de cada cristão. Tem gente dizendo que está fazendo a obra de Deus e a família está abandonada. Esposa abandonada, filhos abandonados. Ah, eu estou fazendo a obra de Deus. Às vezes não tem ninguém para ficar com a esposa, o marido larga a esposa doente em casa, sozinha, sem família, sem ninguém. Ah, eu vou fazer a obra, irmão, em nome de Jesus. Você que é marido, você precisa proteger sua esposa. Não tem como fazer. Ah, mas eu tenho responsabilidade na obra. A primeira responsabilidade é com o seu casamento. A primeira obra é o seu casamento. Irmão vai fazer a obra. Ah, eu estava na consagração, eu estava no monte, eu estava... Irmão, pode buscar. Se aí onde você está, você busca, vai para monte, vai para trabalhos de manhã, enfim. Mas o almoço tem que ficar pronto, a casa tem que ficar arrumada. Aqui não é aula de família, não, eu sei. Aqui no canal tem uma palestra com 6 vídeos, investimento para um casamento saudável. Se você quiser assistir, fique à vontade. Pastor, aonde está esse negócio? É só você vir aqui, ó. Não foi a minha intenção, mas você pode vir aqui nas playlists. É claro que se você está no celular, você não vai ver um do lado do outro. Você vai ver um embaixo do outro. Mas você vai em playlist, ó. Tá aqui, ó. Família. Ó. Palestra investimento para um casamento saudável. Só você assistir. Aí sim, aí vai falar sobre assuntos de família. Hoje não é o caso, mas eu estou apenas pontuando. Responsabilidade com a sua família. Aí, diz que tá fazendo a obra, o marido chega em casa, não tem almoço. Tava onde, pô? Ah, eu tava no trabalho, na oração. Antes da oração tinha que ter o almoço pronto. Senão não tem como. Porque aí o inimigo entra e vai dizer que foi o diabo. Não foi o diabo, foi a falta de vigilância, de prudência, de sabedoria. É falta de tudo. Aí o diabo vai e entra no assunto. Ele entra no sentido de se aproveitar da situação. Mas quem deu lugar ao diabo? Quem não vigiou. Certo? 3. Um líder confirmado. O que é um líder confirmado? Podemos ver por intermédio do exemplo de Barnabé que uma liderança de sucesso é reconhecida por Deus e pela Igreja de Cristo. Tem gente que diz assim, eu sou chamado por Deus, ainda que eu não seja reconhecido pelos homens. Não tem chamada por Deus sem reconhecimento pelos homens, porque a igreja vai ter que reconhecer. Porque a igreja foi estabelecida por Deus na terra. Então ela tem que reconhecer. Ela tem uma liderança, precisa reconhecer. Não tem esse negócio. Ah, eu sou evangelista por Deus. Ainda que a igreja não reconheça. Não reconheceu porque você não está mostrando. Não está se conduzindo pelo jeito que deveria se conduzir. Ou ainda não é o tempo. Ou você nem chamado tem. Porque ainda tem essa também. Pode não ter sido chamado. É um desejo do coração do homem, mas não é a vontade de Deus. Deus não se baseia no que eu quero. Deus se baseia no que ele quer. Deus é que manda, não sou eu que mando. Ele faz como ele quer. Se ele me chamou para o pastoreio, para ser pastor, para dar aula, ser mestre, é porque ele quis. Não foi eu que escolhi, foi ele que escolheu. Eu apenas aceitei humildemente o chamado do Senhor. E não é fácil, hein? Não é fácil, não. Então, é importante entender isso aqui. A igreja precisa reconhecer. O texto bíblico informa que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Doutores aqui são mestres. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé. Quem? Barnabé. Quem está na frente? Barnabé. E Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13, 1 e 2. Barnabé foi uma escolha divina para que, junto de Paulo, que também foi uma escolha divina, fosse enviado para a obra missionária. Observe a dinâmica. Essa dinâmica aqui de escolha, ó. O Espírito Santo apontou a Barnabé e Saulo como os escolhidos para a expedição missionária. Primeiro, confirmação divina.
Quem confirma é Deus. Primeiro tem que ser Deus apontando. Segundo, a igreja que estava em Antioquia jejuou, orou e enviou. Confirmação da igreja. A igreja atesta, a igreja reconhece. Pastor, por quê? É justamente por isso que ninguém pode se autodenominar chamado. Pois o chamado vem de Deus e precisa ser confirmado pela igreja local que aquela pessoa pertence. A igreja que a pessoa congrega tem que reconhecer o chamado na vida dela. O ministério nunca é um lugar de destaque e promoção pessoal. Todo ministério, serviço é realizado em favor da igreja e por isso deve ser reconhecido por ela. Deus não levanta pastor por ser pastor apenas. Deus levanta pastor para a igreja. Evangelista para a igreja. Diácono para a igreja. Servir a igreja, na igreja. Que história é essa? Servir a Deus no meio do povo de Deus. Aí alguém fala, não preciso de igreja. Ele sai do cenário da igreja, sai daquele determinado ministério e ele mesmo se faz pastor, ele mesmo se faz presbítero, ele mesmo se faz outro cargo qualquer que ele queira. Quem reconheceu? Foi reconhecido por Deus. E a igreja? Se é para ser dado para a igreja? Então são pessoas insubmissas, que não querem ficar debaixo de uma liderança até chegar aonde deve chegar. Pela bondade de Deus, eu tenho, nesse ano de 2022, completei 26 anos da ordenação a pastor. Só que eu não me fiz pastor, eu fui levado a pastor por um outro pastor, por uma igreja, há 26 anos atrás, em 1996. Tem gente que se faz. Aí fica difícil, né? Bom, preste atenção nesse aviso aqui bem importante para você. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então, se você precisa de uma arte digital, fique à vontade de contratar com a Manhãs Artes Digitais. Vamos lá? Tópico 3 para encerrar. Aspectos práticos da liderança de Barnabé. A alegria de Barnabé. Barnabé era um homem alegre. Mas da onde vinha essa alegria? A fonte da alegria dele, da onde vinha? A igreja que estava em Jerusalém enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. E quando chegou e viu, a graça de Deus se alegrou. Atos 11, 23. Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Ele não ficou chateado, aborrecido. É gentio, não é judeu. Não, ele ficou feliz. Tal fato é uma clara demonstração de seu caráter cristão e ministerial pautado em Deus. Ele era um homem maduro, tá? O líder precisa alegrar com os feitos do Senhor na vida de seus liderados. Não importa. Deus pode usar naquela noite alguém na pregação da palavra muito mais que já usou o líder. Qual o problema? O reino de Deus está ali sendo avançando para a glória de Deus. Vidas sendo salvas. Mas o líder tem que ser respeitado. Em nome de Jesus. E não é só, irmãos. Às vezes não é só o líder da igreja. Às vezes Deus pode usar até alguém de um departamento mais do que aquele que está na frente, na liderança. Qual o problema? O importante é a obra ser realizada e o líder ser respeitado. Paulo, quando escreve sua carta aos Filipenses, nos deixa uma lição sobre alegria. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Paulo estava preso, está falando para eles se alegrarem, mas se alegrar em quem? No Senhor. Quando a sua alegria, a sua fonte de alegria é o Senhor, não importa as circunstâncias. E não importa se é você que está em evidência ou se é outra pessoa que está em evidência, como foi o caso de Barnabé. Os gentios estavam aceitando Jesus e Barnabé está dizendo, glórias a Deus. Quando a nossa fonte de alegria é o Senhor, nos alegramos pelo avanço do reino, seja por meio de quem quer que Deus use. Não temos inveja pelos feitos realizados pelo Senhor através da vida daqueles que são liderados. Barnabé se mostra um verdadeiro cristão, pois sequer é visto nele o exclusivismo judaico, achando que a salvação era só para eles.
Ele é o tipo de cristão com foco no crescimento do reino e não no destaque de pessoas. Pessoas exclusivistas acham que o céu é só para ele e para quem ele gosta. Ou pessoas só podem crescer quem ele quer, quem ele gosta. Não, 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 não. Deus tem chamado. Hoje se vê muito. Isso aqui é um assunto muito sério. Hoje se vê muito, antigamente se falava muito. Não, eu tô dirigindo aqui o culto na... Irmão, vamos dirigir na direção do Espírito de Deus. Será que nos dias de hoje, realmente, muitos dos nossos cultos são dirigidos na direção do Espírito de Deus? O que nos parece mais é que pessoas apenas usam as suas preferências e vai dando oportunidade para quem gosta. Porque se realmente fosse o Espírito Santo de Deus, os improváveis receberiam oportunidade. É uma realidade que eu não posso deixar de falar. Ué. O líder maduro pensa no coletivo e não no individual. Como teríamos mais unidade na igreja se parássemos de pensar em nossa evidência e sim na evidência de Jesus, através de quem ele quer usar? 2. A mensagem de Barnabé. Que mensagem Barnabé pregava, falava, defendia? Como líder, Barnabé atuou efetivamente no ministério da pregação e provou a sua fidelidade a Deus também como pregador. Não vemos Barnabé um pregador como Paulo, mas qual era a qualidade, qual era o tipo de mensagem de Barnabé? Não há um registro detalhado e amplo na Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas existe uma referência que, além de indicar o conteúdo de sua pregação, confirma o seu compromisso com a verdade do Evangelho. Porque Jesus deu a ordem, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, a ordem era ir pregar. Eles não estavam numa obra missionária, então eles estavam cumprindo a ordem. Eles estavam pregando, mas pregando o quê? Observe o que ele anunciou ao chegar em Antioquia e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Atos 11, 23. Barnabé advertiu os crentes a permanecerem centrados e firmados no Senhor Jesus. E tudo indica que este era o alvo de sua mensagem. Então fiquem em Cristo. O centro é Cristo. O Senhor é Cristo. Ter compromisso com Deus envolve compromisso com sua palavra. Por isso Paulo deixa uma exortação a seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, diz o seguinte, na NVT. E eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Pregue o quê? A palavra. Não é pregar sua história, não é falar dos acontecimentos de vida dos outros, é pregar a palavra. Tem gente que usa a oportunidade da pregação para falar de tudo, menos do texto que ele leu. Então deixou de ser o objetivo que deveria ser cumprido, não se foi cumprido. Pregue a palavra, porque a igreja está lá para aprender a palavra. Se abre a Bíblia, lê um texto e não fala nada sobre aquilo, vai contar a história dele, as viagens dele, por onde foi, o que aconteceu, quem disse, quem deixou de dizer, a igreja ficou olhando e falando assim, eu queria aprender sobre esse texto, ele mandou abrir o texto, eu queria aprender, mas ele não falou nada sobre esse texto. E a igreja vai para casa frustrada, sem entender nada, tá? Então pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Paciência, perseverança. Parecendo que não está dando resultado, mas continua pregando. Sabe aquele remédio que está sendo usado no início que parece que não está surtindo efeito e a pessoa está pensando que não está dando certo e daqui a pouco ela vai ver o resultado um pouco mais na frente. Pregue a palavra. Pois virá o tempo, aí ele vai mostrar por que deveria pregar a palavra. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Então fica um alerta para Timóteo. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestre que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. E quantas pessoas mudam de lado? Deixam de pregar a palavra para pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir para ser chamado de novo. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, de fábulas. O evangelho não pode ser diluído, ou seja, relativizado para agradar ouvintes e tê-los por perto. É como um mercador, desonesto. Bota água no leite para o leite render. Isso aí é o evangelho relativizado. A fidelidade nas escrituras não é uma opção, e sim um mandamento. Todo cristão necessita ser exortado que precisa se parecer com Jesus. Porque se a palavra não for pregada, o evangelho mesmo não for pregado, o que vai acontecer? Não vai haver crescimento, não vai haver desenvolvimento espiritual.
e as pessoas vão continuar meninas na presença de Deus, carnais. Isso vai ser o caos. Uma igreja cheia de problema, porque a palavra genuína não está sendo pregada. 3. Barnabé é um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Com base no que estudamos, fica evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança na atualidade. E é uma verdade. Ele foi um líder bem-sucedido e o texto de Atos 11:24 se encarrega de mostrar que seu sucesso estava no fato de que era um homem de bem, um servo de Deus e cheio do Espírito Santo e de fé. Essas 3 qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé. Um homem de bem, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Como um líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem, que buscou a unidade entre os irmãos. Ele não estava ali para botar um contra o outro, jogar um contra o outro. Todo líder tem que ter muito cuidado para não tomar partido, senão ele começa a jogar um contra o outro. E isso é muito triste. Também foi um homem de fé que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização dos povos. Como resultado da sua liderança, a Bíblia afirma que muita gente se uniu ao Senhor. Por quê? Porque ele era um homem que tinha compromisso com a palavra, era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem de fé. Como um líder cheio do Espírito Santo, Barnabé foi um homem de bem, que buscou a conciliação e não a divisão de pessoas, como eu disse. No momento que todos estavam contra Paulo, ele estava ali. No momento que Paulo fala que acha que é melhor não levar João Marcos, ele não. Então, ele parte com João Marcos. Naquele momento, eles se separam. Mas não foi uma divergência com mágoa. Foi uma questão de visão diferente. Cada um seguiu para o seu caminho. Mas mais tarde está lá Paulo fazendo o quê? Investiu em Paulo, mas também investiu em João Marcos. E por fim, o próprio Paulo sente necessidade de trazer Marcos para perto, pois lhe seria útil no ministério. É só você ler, como já foi lido, Atos 15, 36 a 39, e ler 2 Timóteo 4, 11, onde Paulo faz esse pedido. E eu posso até colocar para você o outro texto que nós já lemos, então vou botar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo diz aqui. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é útil para o ministério. É a carta final de Paulo. É a despedida e Paulo está preocupado em trazer Marcos para ingressar ele em alguma coisa para que o ministério, a obra seja realizada. Barnabé foi um líder que enxergou além das limitações temporárias das pessoas. Tente enxergar além das limitações. Às vezes essa pessoa está limitada agora, está com um problema, está com uma dificuldade. Mas depois, se houver investimento nessa vida, Deus poderá usar aquela pessoa poderosamente e você vai colher os frutos disso. No sentido, qual é o fruto? É ver. Eu me sinto tão alegre, tão feliz quando eu vejo pessoas colocarem aqui nos comentários, dizendo, pastor, os alunos estão dizendo que eu estou dando uma aula melhor. Pastor, eu não me interessava por aula de escola dominical, mas eu passei a me interessar depois que eu também estou assistindo também o canal. Ele assiste outros, mas assistindo também esse canal. Pastor, eu estou conseguindo compreender melhor a lição. Eu estou conseguindo compreender melhor a Bíblia. Meu Deus, isso é uma alegria. Então, invista e deixa o restante com Jesus. A minha parte aqui é fazer o que Deus me chamou. Eu estou vendo frutos. Aqui no canal tem uma pessoa que acompanha o canal chamada Liliane, uma irmã de Manaus. Essa irmã é deficiente visual. Ela ouve as aulas, ela ouve o programa Expondo as Escrituras. Ela coloca em braille e vai levar para a igreja dela para dar aula para os seus alunos. Irmãos, eu fico sem palavras. Recentemente eu recebi o testemunho pastor Paulo Roberto, sua esposa, a pastora Márcia, contando que são aqui do Rio de Janeiro, queimados. O nome do local, do município, da cidade, queimados. E ele perdeu a visão desde 2012. E ele encontrou, eles acharam o canal. E ele passou a ouvir o canal, porque ele não tem a visão. E ele prepara as aulas para poder dar aula de escola bíblica dominical. Meu Deus, Deus seja louvado, Deus seja glorificado.
Eu não tenho palavras. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus. Só Deus, tá? Agora, por que Barnabé foi um líder que enxergou além das limitações temporárias das pessoas e houve bons frutos do seu serviço por causa disso? Tudo isso só foi possível porque era um homem cheio do Espírito Santo. Então, líderes, professores de escola bíblica dominical, pregadores, cantores, irmãs de mesa de oração, líderes de departamento, pessoas que têm determinadas atividades, seja ela qual for na igreja, membros, todos são membros, mas você que não tem um cargo em si, cultive o seu relacionamento com Deus. Foque no seu relacionamento com Deus. Porque é através desse relacionamento que o Espírito Santo vai poder usar a sua vida. Conclusão. Nessa lição, refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na edificação e no crescimento da igreja no primeiro século. Ele cumpriu um papel importante na formação espiritual e ministerial de Paulo e de João Marcos, além de ter sido um incansável evangelista entre os gentios. As suas qualidades podem ser resumidas como homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens. Não há liderança que Deus chamou sem ser reconhecida pelos homens, então não tem liderança. Esqueça. Encerramos a lição entendendo que Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. No momento que todos não queriam Paulo aceitar, ele estava conciliando. No momento que Paulo não conseguia lidar com a situação de João Marcos, ele também conciliou. Relembremos suas qualidades e realizações. Vamos lá? Qualidades e realizações. Isso aqui é tirado da Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal, tá? Um dos primeiros a vender posses para agradar os cristãos de Jerusalém, para ajudar, os cristãos de Jerusalém. O primeiro a viajar com Paulo como um time missionário. Como incentivador, foi uma das pessoas mais influentes nos primeiros dias do cristianismo. Era considerado um apóstolo, porque era um enviado, apóstolo como enviado. Não foi um dos 12, nem foi o Paulo, né, como apóstolo, né? Os 12 mais Paulo, mas era considerado um apóstolo, porque a palavra apóstolo tinha a ver com enviado também, tá? Lições de vida. O incentivo é uma das maneiras mais eficazes de se ajudar. Incentive pessoas. Incentive. Incentive em todas as áreas. Às vezes eu tenho oportunidade e falo, por que você não faz um curso, rapaz, para um aperfeiçoamento profissional? Lá na frente você vai poder ter aí uma melhor colocação, incentive da melhor. Ah, pastor, não vou fazer isso não. Depois ele cresce mais do que eu e aí como é que eu fico? Você fica naquilo que Deus te chamou. Tem pessoas que Deus chamou para ir além. Você fica onde Deus te chamou. Fique em paz. Tá? Outra lição. Cedo ou tarde, a verdadeira obediência a Deus envolverá riscos. Se você é uma pessoa que está numa posição e pensa que não vai correr risco, vai correr risco. Em determinado momento vai correr risco. Oh, meu Deus, eu não vou ajudar aqui não vou fazer isso não, porque alguém pode se levantar contra. Irmão, se fosse por isso, eu nem vinha dar aula de escola bíblica dominical. Já li umas graças aí em comentários no decorrer desse tempo que eu dou aula aqui, porque eu leio os comentários, eu tento ler todos os comentários, até aqui Deus tem me ajudado. Não sei se vai ser possível se o canal crescer muito mais, aí eu realmente não sei. Mas até aqui eu tenho feito. E nem por isso eu vou parar de falar o que Deus me chamou para fazer. Sempre há alguém que precise de incentivo. Sempre. Então, foque nessas pessoas. Ajude. Às vezes a gente quer andar com muita gente que não está precisando de ajuda. E esquece gente que precisa de ajuda. Precisa mesmo. Ah, não, mas tá lá de lado, não vou me envolver nisso não. O que eles vão pensar de mim? O que Deus vai pensar de você? Pense assim. Que Deus vai pensar. O que os outros vão pensar, não importa. O que Deus vai pensar. Se você está fazendo uma coisa correta, da forma correta, se é um irmão, pensou em ajudar o irmão. É claro, se eu sou um irmão, eu não vou poder ficar andando com uma irmã. Eu sou casado, e mesmo que não fosse casado, não poderia ficar andando com uma irmã para lá e para cá. E realmente vai vir um escândalo, vai vir um mal-estar. Mas se você foca em ajudar uma pessoa, um irmão, tá precisando, você é uma irmã, focar em ajudar uma irmã. Irmão, irmãs, em nome de Jesus. Tá? Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Na próxima aula? Lição 12.
18 de dezembro de 2022, é a penúltima aula, a liderança de Paulo. Tem um trimestre inteiro que se falou da vida de Paulo aqui no canal. Depois eu vou falar sobre isso nessa aula aí, tá bom? O conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida? Então preste atenção nisso. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então, não deixe de fazer isso. Divulgue o canal. Tem muita gente precisando conhecer a palavra do Senhor. Divulgue para a sua família, os irmãos em Cristo, rede social. Mas também deixe um comentário o que você achou dessa lição. Falou ao seu coração? Aprendeu lições importantes? De que lugar do Brasil você está assistindo? Não deixe de falar, tá bom? Vamos orar? Agradecer a Deus por mais essa aula? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma aula maravilhosa. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos ajudando, Pai querido, a ter um comportamento como Barnabé. Ó Deus querido, Deus amado, a fidelidade de Barnabé, o compromisso de Barnabé. Ó Deus querido, Barnabé ajudando, incentivando vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a também fazer da mesma maneira. Abençoa a vida de cada professor, a vida de cada aluno. Toma a vida de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Tô deixando aqui a observação de vídeos para você assistir. Lembre-se que não tem o Expondo as Escrituras desta aula, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.